certeza. Amém. 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 Então, vamos dar continuidade à nossa reunião, paz de joelhos, filhos de pé, e que todos sejam muito bem-vindos a essa reunião espiritual. Peço que todos desliguem os microfones por bondade, e que agora nós vamos ter a mensagem, que é muito importante, vamos ficar atentos. O mensageiro continua o pastor Antônio Machado, e hoje ele traz um tema de suma importância, que é as chuvas do Espírito Santo. Então, vou passar a palavra para o pastor Antônio Machado, e vamos ouvir com bastante atenção. Boa noite, irmão Machado. Com o irmão está a palavra. Seja muito bem-vindo. Boa noite, irmã Adriana. Boa noite a todas as minhas amadas irmãs, a todos os queridos irmãos. Graça e paz. Nós entraremos agora... Boa noite, pastor. Graça e paz. Amém. Eu vou pedir a que oreis durante a exposição da palavra para que o Senhor me dê a inspiração necessária para que eu possa alcançar os vossos corações. Esse é o nosso objetivo. O nosso estudo aqui é sempre voltado para o evangelismo, para a evangelização. É sempre voltado para os protestantes, para os católicos. Então, nós usamos basicamente a Bíblia apenas. Nós usamos uma ou duas citações somente do Espírito de Profecia, e no mais nós nos atemos apenas à Bíblia, porque quando formos estudar com essas pessoas, nós vamos ter que usar apenas a Bíblia, não é? Eu queria saber se a irmã Jéssica e a irmã Eliés, que são nossos escribas, se encontram. Estamos aqui, pastor. Oh, meu querido, obrigado. Irmã A Jéssica. irmã Jéssica não se encontra hoje, irmão Machado. Ela Precisaríamos de uma irmã está resfriada, pastor. A senhora, quem poderia nos auxiliar na leitura? Quem se disponibilizaria? Eu posso. Eu também posso. posso. Quem é a irmã que pode? Quem falou primeiro aí? Abigail. Irmã Abigail. Tá bom. E a irmã Jane então também. Abigail e Jane que falaram. Tá bom, tá bom. Então, nós vamos falar hoje sobre as chuvas, tá no plural. As chuvas do Espírito Santo. Primeiramente, eu vou falar sobre a chuva. O que é a chuva? A chuva é um fenômeno meteorológico que consiste na precipitação de gotas de água no estado líquido sobre a terra. A chuva tem muitas finalidades. Ela esfria o solo, ela faz germinar a semente, a chuva faz encher o grão, ela também contribui, juntamente com o sol, para o amadurecimento, para a prosperidade da colheita. Sem chuva é impossível haver germinação, fecundação, porque as raízes das plantas elas absorvem os nutrientes do solo mediante a intervenção da água, da chuva, e também contribui para o enchimento do grão, para o desenvolvimento da planta, enchimento do grão, para o amadurecimento e colheita, finalmente. Então, a Bíblia emprega essa linguagem, o Espírito Santo emprega a linguagem, a figura da chuva, no sentido metafórico, ilustrativo, para que nós compreendamos a necessidade e a importância dessa bênção do Espírito Santo, que nos apóstolos foi derramada como chuva temporã, e agora na igreja remanescente será concedida como a última chuva, a chuva serôdia. Bem, Israel tem um clima semidesértico, contínuo, durante o ano todo. E lá tem a festa das semanas, ou Pentecostes, penta, do algarismo grego, significa 50. Portanto, 40 dias depois da Páscoa, eles celebram o Pentecostes, que é a festa das semanas, 7 semanas, ou festa das colheitas.
Primeiramente, a colheita da cevada e depois a colheita do trigo. Bem, o Pentecostes cai exatamente no dia 50, a partir de 16 de Nissan. Então, 49 dias se dá o Pentecostes, é a época da colheita do trigo, né? Muito interessante. A colheita estende-se do mês de março até o mês de outubro, né? Colhendo-se primeiro, repito, a cevada e posteriormente colhendo-se o trigo. Bem, no sentido espiritual, eu vou pedir para o irmão Eliés ler para nós Mateus capítulo 7, o verso 24 e o 25. Por favor, irmão. Aqui diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Obrigado, meu querido irmão. Irmãos, eu poderia ficar aqui 1 hora a comentar só esses 2 versos, mas o meu tempo aqui é muito pequeno. Então, os textos eu vou citar porque eles vão ficar gravados e alguém poderá estar anotando, mas não vou lê-los. Aqui o Senhor Jesus está a falar de si mesmo. O homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha que é ele próprio. Nós lemos em Efésios 2, 19 a 22, dessa casa edificada, conforme Paulo fala aos Coríntios, edificada sobre a rocha dos séculos, tendo os apóstolos, que é o Novo Testamento, e os profetas, que é o Antigo Testamento, como colunas centrais desse edifício, que é a igreja. Mateus 16, o verso 18, Jesus disse: sobre esta pedra, falando dele próprio, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No livro do Atos dos Apóstolos, a página 11, nós lemos sobre essa construção. A Moate diz que foi na ordenação dos 12 que se deram os primeiros passos na organização da igreja que, após a partida de Cristo, deveria levar o evangelho a todas as partes do mundo. Então, a igreja, Cristo como sábio construtor, a edificou sobre a rocha dos séculos, que é ele próprio, e com 2 fundamentos, a Bíblia inteira. O Novo Testamento, fundamento dos apóstolos, e o Antigo Testamento, fundamento dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Agora, no versículo 25, nós lemos: e caiu a chuva. No sentido que nós estamos aplicando, o sentido espiritual, então aqui foi a chuva serôdia. Jesus foi batizado, e diz a irmã White que no livro Atos dos Apóstolos, que ele subiu ao monte e levou consigo os 12, e lhes impôs as mãos e os abençoou, enviando-os para o ministério sacerdotal, o ministério da pregação da palavra. E aí Jesus lhes prometeu, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Ficar aí em Jerusalém, porque a promessa diz respeito a vós, e recebereis o Espírito Santo, e me sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como Cafarnaum, Samaria, até os confins da terra. E aqui em Atos capítulo 2, para quem está a anotar, Atos 2, do verso 1 ao verso 4, nós lemos desse fenômeno que a profecia apresenta como o cair da chuva. Então, verso 25, e caiu a chuva. Atos 2, verso 1 ao 4. E cumprindo-se o dia do Pentecostes, portanto, o dia 50, depois da Páscoa, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, eles foram dotados da bênção espiritual, da promessa que Jesus lhes havia feito. A chuva temporã. O Espírito Santo encheu aquela casa e aquelas vidas.
E no livro dos Atos, ainda dos Apóstolos, capítulo 4, o verso 31, lemos que como resultado era grande a multidão de conversos por toda parte. Por toda parte havia conversos. O evangelho chegava aos corações e em um sermão se convertiam até cerca de 3.000 almas. E como nós sabemos que águas, conforme Eclesiastes 11, são povos e multidões, conforme também está no Apocalipse, então os rios do Espírito transbordavam de conversos. Havia milhares de conversos. Agora uma coisa, na sequência, transbordaram os rios, que é essa multidão de conversos por toda parte. A igreja prosperava e crescia em número. Só que na sequência nós lemos, sopraram os ventos. Os irmãos sabem que ventos em profecia, ventos no sentido figurado, significa tribulação, aflição, guerra, conflito, revoltas. Então, Satanás não ficou contente em ver a igreja crescer, em ver a grande multidão de conversos pelo poder do Espírito Santo na chuva temporã, convertendo-se 3.000 almas, 5.000 almas. Então Satanás se articulou para atacar a igreja. E aí disse Jesus, sopraram os ventos da tribulação sobre a igreja. Pode anotar Atos capítulo 5, versículo 14. Aí nós temos Tiago sendo morto cerrado num caixote de madeira, Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo, nós temos aí Paulo sendo decapitado, nós temos aí Paulo e Silas sendo presos, depois Paulo decapitado em Roma, nós temos Estevão, o primeiro mártir, sendo apedrejado até a morte. Então, o único que sobreviveu foi João, o apóstolo amado, mas depois de passar pelo o tacho de azeite quente e depois de passar pela ilha de Patmos, de onde era impossível ter saído vivo. Então, em Atos capítulo 9, o verso 31, para você ler depois, nós lemos do crescimento da igreja, mas lemos também da perseguição, da tribulação, dos ventos que sopraram com ímpeto sobre aquela casa. Atos capítulo 12, o verso 1. Nós temos aí a prisão dos apóstolos até o ano 64, quando Nero incendiou o subúrbio de Roma para conseguir a antipatia dos romanos contra os cristãos, para poder matá-los, acusando-os de haver incendiado Roma. E Atos capítulo 16, o verso 18 e o verso 19 registram em detalhe, esses ventos soprando com ímpeto sobre a igreja. Mas Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, a igreja não caiu porque ela estava edificada sobre a rocha. Amém, irmãos? A igreja permaneceu. O sangue dos apóstolos, o sangue dos mártires era como semente. E a cada dia se multiplicava o número de fiéis, de cristãos, até no palácio de César. E a igreja está aqui até hoje, graças a Deus, 2.000 anos depois. Porque a palavra de Cristo foi: as portas do inferno, ou seja, a sepultura, a morte, não prevalecerão contra ela. Bem, feito essa exposição aqui, eu não sei se alguém de vocês aí, algum de vocês, já tinha lido Mateus 7, 24 e 25 nessa perspectiva. Aqui você tem todo o histórico da igreja, desde a hora que Cristo afunda até a hora de hoje, até a reta final da história da igreja. Mas vamos agora nos ater à questão da chuva. Cristo organizou a igreja, fundou-a sobre si mesmo, e agora veio o quê? Veio a chuva. A chuva, exatamente. Então vamos falar dessa chuva. As chuvas do Espírito é o nosso propósito hoje.
O texto que lemos para a introdução, vou pedir para nossa querida irmã Abigail, por favor, ler em voz pausada, alta, Jeremias 5:24, que foi lido para a introdução. Jeremias 5:24. Não estou ouvindo, irmã. A senhora está com o microfone desligado. Perdão. E não dizem no seu coração: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva a temporã e a serôdia, a seu tempo, e as semanas determinadas da cega nos conserva. Amém? Então, esse texto, meus amados, fala das duas chuvas. A leitura inicial que a irmã leu diz a primeira e a última chuva. Essa da irmã Abigail eu gosto mais, que fala a chuva temporã e a chuva serôdia, né? Então, o profeta conclamava o povo judeu a se voltar para o Senhor em arrependimento, porque o Senhor lhes concederia essas duas chuvas. A chuva temporã, que foi para a semeadura e as primeiras colheitas da cevada e depois do trigo, e agora a chuva serôdia, que vai ser derramada sobre a igreja remanescente para a colheita final da proclamação do evangelho no alto clamor, que nós vamos falar no final. Então fica claro esse texto de Jeremias, que há quantas chuvas que Deus envia sobre a igreja? Duas. Duas chuvas, obrigado. Eu vou ler aqui no livro Atos dos Apóstolos, a página 54, e também a 55, que a irmã White fala sobre o Pentecostes, sobre a manifestação do Espírito Santo, como está lá em Atos 2, e vindo à plenitude dos tempos. Do tempo, estando eles ali no Pentecostes. Página 54 do Ato dos Apóstolos e a página 55. Diz a irmã White aqui: o Espírito do Onipotente está movendo o coração dos homens, que recebem a influência para tornarem-se testemunhas de Deus e de sua verdade. E enquanto deixam a luz brilhar, como fizeram os que foram batizados com o Espírito Santo no dia do Pentecostes, recebem mais e mais do poder do Espírito Santo, e a terra será iluminada com a glória de Deus. Olha, ela já fala aqui da chuva temporã e da chuva serôdia. Continuando, ela diz assim: o derramamento do Espírito Santo no dia dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, ou temporã, e glorioso foi o resultado. Até o fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira igreja. Depois eu vou ler no final a continuação do texto, a página 55. Então, aí a irmã White falou de maneira clara sobre a bênção concedida sobre a igreja dos apóstolos no Pentecostes. 10 dias depois que Jesus ascender ao céu. A chuva para as primeiras colheitas do evangelho e para a semeadura que chegaria até o nosso tempo. Foi glorioso o resultado. Milhares foram alcançados. Curas e maravilhas. Aquelas 5 barreiras que eu falei, a barreira do tempo, a barreira da distância, a barreira do idioma, a barreira linguística, a barreira financeira, foram quebradas pelo poder da chuva temporã. E a mensagem, disse Paulo, pouco tempo depois, havia chegado a toda criatura debaixo do céu. Mas eu não quero me ater muito a falar sobre a chuva temporã, porque o meu tempo aqui é pequeno. Só que em Atos capítulo 2, encontramos o sermão apologético de Pedro. Quando os discípulos receberam a acusação de estarem embriagados, Pedro disse: não, esses varões não estão embriagados.
Agora que são 9 horas da manhã, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E há de ser que depois daqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas sonharão, vossos jovens terão sonhos, e vossos velhos terão visões. E até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito, diz o Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Os poderes da terra serão abalados, os poderes do céu serão abalados. O apóstolo São Pedro usou esse texto com muita autoridade e clareza. Era evidente que na morte de Cristo havia acontecido um terremoto, que abriram as sepulturas, e que quando ele ressuscitou, então ele trouxe consigo 24 anciãos. A irmã diz, um de cada geração, um de cada época, para representar a sua época. Mas um detalhe interessante, houve também as trevas, na hora que Cristo morreu, da hora 6ª à hora 9ª, do meio-dia até as 3 da tarde. Então, foi de trevas. Mas não caíram estrelas do céu. Houve o terremoto e trevas, mas não houve queda de estrelas. Então, essa profecia de Joel tinha 2 cumprimentos, dupla aplicação, certo? Então, é uma profecia, uma predição que tinha 2 etapas de cumprimento. Porque na primeira etapa houve apenas trevas e terremoto, mas na segunda haveria também sinais no céu, como a queda das estrelas. Então, quando se completaram os 1260 anos da profecia de Daniel, ou os 42 meses, ou tempo e tempos e metade de um tempo da profecia do Apocalipse, então começaram, um quarto de século antes, quando a perseguição cessou por amor aos escolhidos, começaram esses fenômenos da natureza que indicavam ter chegado o tempo do fim e o tempo para que o Senhor concedesse à igreja remanescente a chuva última, a última chuva do Espírito, ou chuva serôdia. A palavra temporã quer dizer aquela que vem antes do tempo ou fora do tempo, que foi a primeira chuva. A palavra serôdia significa, o termo serôdia, significa aquela que é tardia ou a que vem depois, tá? Estou dando o conceito do dicionário. Temporã, que vem antes do tempo, fora de tempo. A gente chama fruta temporã aquela fruta que você colhe fora da época, não é? E serôdia, a que vem depois. Então, vamos aqui para a chuva serôdia, que para nós é tão importante quanto a temporã, ou até mais importante, porque se refere à nossa experiência aqui na conclusão da obra. Eu vou pedir que o irmão Eliés leia para nós Joel 2 e 22, que eu citei, mas depois o irmão lê Zacarias 10 e 1. Joel 2, 22? Ok, lemos assim. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. Obrigado, irmão. Irmãos, em 99 eu fui trabalhar em Aracaju, no Sergipe. E quando eu cheguei lá, irmãos, eu fui visitar um cunhado meu, que morava num lugar chamado Munduri, e fui visitar o campo, aqui da Ban, Carira, Campo do Brito, Dores, Glória, enfim, fui até Paulo Afonso, até Petrolina, Pernambuco. Ali conheci nossa querida irmã Adriana, e sua mãe, sua avó, enfim, seus familiares. Meus queridos, meu coração se fechou. Eu pensei, como é que esse pessoal sobrevive aqui? Só havia terra para todo lado, para onde eu olhava era só terra. Mas qual não foi a surpresa quando eu voltei lá, pouco tempo depois, irmãos? Deu uma chuva, irmãos, e a terra brotou com toda a sua força.
Para onde você olhava era um tapete verdejante. Eu pensei, tá explicado porque esse povo mora aqui, como é que eles sobrevivem. Uma chuva lá no Nordeste, irmãos, faz o maior sucesso. Muda completamente a paisagem. Aí eu ouvi os sapos a cantar a noite inteira, era uma festa. Durante o dia, as borboletas, os pássaros. Aí eu pensei, gente do céu, mas que lugar maravilhoso. Aí eu me programei para passar minhas férias lá. Que maravilha, irmãos, um clima gostoso, resultante da chuva. Então é o que diz Joel 2, irmãos. Se você sente a sua alma sequiosa, se você prega e não vê o resultado disso, não se preocupe. Quando o Senhor nos conceder a chuva serôdia, todas as nossas limitações serão retiradas. Como aconteceu com os apóstolos, vamos fazer milagres, vamos curar a enfermos, vamos falar em qualquer idioma, vamos libertar os endemoninhados, vamos fazer a mesma obra que Cristo fez, ainda em porção muito maior. Foi o que ele prometeu, fareis obra maior do que essas que eu faço, maior em relação ao tempo, né? A duração, que ele só teve 3 anos e meio, e de lá para cá já são 2000 anos, e na chuva serôdia vai ser realmente algo fantástico. Eu vou ler agora dos Apóstolos, a página 55, falando da chuva serôdia, em comparação com a chuva temporã. Diz assim: até o fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira igreja. Ao avizinhar-se o fim da ceifa da terra, uma especial concessão de graça espiritual é prometida, a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem. Esse derramamento do Espírito é comparado com a queda da chuva serôdia, e é por esse poder adicional que os cristãos devem fazer as suas petições ao Senhor da seara, no tempo da chuva serôdia. Em resposta, o Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água. O texto que eu pedi para o irmão Elias ler já não vai precisar. Zacarias 10, verso 1. Ele fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. Joel 2 e 23. Olhem que coisa maravilhosa, meus amados. Na figura das duas chuvas, da chuva temporã e da chuva serôdia, Cristo ilustrou a obra gloriosa que a sua igreja receberá para concluir a pregação do Evangelho. Bem, nós estamos de 8h41, vamos avançar sobre os textos bíblicos. Abacuque, capítulo 3, o verso 1, nossa irmã está ali com Marcos, é a irmã Jane. Abacuque 3, verso 1, pertinho de Ageu, pertinho de Malaquias. Abacuque 3, 1. Aqui nós temos a oração, irmãos, que todos nós devemos fazer agora. Conforme Zacarias 10 e 1, somos orientados a pedir chuva ao Senhor no tempo da chuva serôdia. E o Senhor que faz os relâmpagos também nos dará chuveiros, nos dará água em abundância, fará descer a primeira chuva, a segunda chuva, como fez descer... Abacuque qual? O número? É Abacuque 3 e 1. Ele fará descer a última chuva, como fez descer outrora a chuva temporã. Vamos ler Abacuque 3 e 1. A nossa oração. Se alguém aí tiver a Bíblia na linguagem de hoje, eu vou pedir que leia na linguagem de hoje. É muito bonito. Oração do profeta Abacuque, à moda de Sigionote. Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Faz com que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Amém. Essa deve ser a nossa oração. Esse texto aí, você pode ligar ele com Zacarias 10 e 1. Essa foi a oração do profeta Abacuque em forma de cântico. Alguém aí tem a linguagem de hoje para ler para nós?
Ninguém? Então vou citar o texto. Diz o profeta: ó Senhor, tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado. Faz, Senhor, na tua igreja hoje, conforme fizestes no passado. Aviva a tua obra hoje, Senhor, como fizestes no passado. É muito bonita a linguagem de hoje. O profeta aí, de maneira bem clara, ora pedindo que o Senhor reavive a sua igreja, reavive a sua obra no decorrer dos anos, como ele fez no passado, como ele fez no Pentecostes. Certo, irmãos? Então anotem esse texto, vocês precisam ler esse texto e precisam compreender a correlação que existe aí entre a chuva temporânea e a serúdia, e a nossa oração pedindo reavivamento, que o Senhor reavive a sua obra, agora como ele já fez no passado. E o profeta disse: tenho ouvido as tuas declarações, ó Senhor, e me sinto alarmado. Irmãos, quando eu leio o que Deus fará sobre a igreja no efeito da chuva serúdia, e eu olho para mim, e eu olho para muitos de nós, eu penso: meu Senhor, só mesmo o poder do Espírito Santo, como aconteceu com os apóstolos. Homens indoutos, na sua maioria, homens de pouca cultura, homens que tinham dificuldades de se expressar, e agora, mediante a chuva serúdia, aliás, Temporã, pregavam o evangelho com grande intrepidez e convertiam a milhares. Homens como Pedro, que negou a Cristo com medo da morte, negou 3 vezes com juramento, mas que agora, depois da chuva, ele disse em Atos 5:29, quando proibido de pregar o evangelho, mais importa obedecer a Deus do que a homens. Agora, ele, na hora da morte, disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre, puna-me de cabeça para baixo. Olha, irmãos, eu fico alarmado, como disse Zacarias, quando eu leio o que o Senhor fez no passado através do poder do Espírito Santo na chuva temporã. E muito mais, quando eu leio o que ele há de fazer sobre a igreja hoje. A igreja é remanescente com a chuva serúdia. Vamos ler Abacuque 2:14. O resultado... A irmã Jane, que já está em Abacuque, pode ler. 2:14. O resultado do derramamento da chuva serúdia, o Espírito Santo em plenitude. Porque hoje nós temos a virtude. E nessa época vamos ter a plenitude. Ou não apenas meio cheios, mas totalmente, completamente cheios. Pode ler, irmã Jane. Pois assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Que coisa linda! Amém. Então, acontecerá igual Jesus falou em Mateus 28, 19 e 20, né? Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Em testemunha a todas as pessoas, então virá o fim da pregação, o fim da porta da graça, do tempo da graça, né? Então, antes que a porta da graça se feche, né? Haverá essa chuva do Espírito que encherá toda a terra, né? Encherá toda a terra do conhecimento da glória do Senhor, na mensagem da justificação pela fé. A irmã diz que é a mensagem de Minneapolis, de 1888, de Wagner Jones, a mensagem que será regada em grande medida com o derramamento do Espírito Santo na chuva serúdia, revelará o caráter de Cristo e converterá os fiéis para completar-se o número dos 144 mil. Porque toda a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E agora vai se cumprir plenamente Joel 2, 28 a 31. Né? Eu não vou ler por causa do tempo, meu tempo já está se esgotando, mas os irmãos podem anotar. Então, já aconteceu em 1755 a primeira profecia, em 1780 a segunda, e em 1833 a terceira. Aconteceu o dia escuro, terremoto de Lisboa e a queda das estrelas na América do Norte, na Nova Inglaterra. O terremoto de Lisboa ficou conhecido assim porque ele atingiu Lisboa em cheio, mas ele chegou até a África e até aqui a América do Sul. E o dia escuro, quando as galinhas subiram para o puleiro às 9 da manhã,
indicando que realmente havia chegado o tempo do fim, final das 1260 dias, e o início realmente da proclamação das últimas mensagens, da mensagem do primeiro, do segundo e do terceiro anjo para 1833 a 1844, né? E finalmente, para chegarmos ao anjo do Apocalipse 18, ao alto clamor. A irmã White já dizia no seu tempo, estamos no tempo da chuva serôdia, já estão caindo gotículas dessa chuva, mas aqueles que recebem a chuva temporã e crescem como resultado dessa chuva, serão agraciados com a chuva serôdia. Eu vejo muitas pessoas preocupadas com a chuva serôdia, e eu fico triste. Eu poderia ficar feliz, mas eu fico triste, porque eu não vejo a mesma preocupação, infelizmente, com relação à chuva temporã. Irmãos, foi a chuva temporã que fez aquela obra maravilhosa nos apóstolos e nos fez chegar até aqui a verdade. Passarem os irmãos pela época dos huguenotes, pela época dos valdenses, pela reforma protestante, e a mensagem chegar até aqui, irmãos. Então nós precisamos nos preocupar sim com a chuva temporã. A chuva temporã é um adenso, é um poder extraordinário. E se não recebemos a temporã, irmãos, não vamos receber a serôdia. Só vai ser concedida a chuva serôdia para quem já está desfrutando as chuvas do Espírito, a chuva dos apóstolos, a chuva temporã. A chuva serôdia virá só para completar. Então ninguém vai receber a chuva serôdia se já não está recebendo a chuva temporã. E vamos então para Oséias capítulo 6, Oséias 6, verso 3. Agora é irmã Eliés, né? Não, é irmã Abigail, perdoe-me. Abigail, Oséias 6 e 3, e eu vou só citar o texto, Atos 3, 19 a 21, eu vou citar por causa do tempo. Irmã, por favor, Oséias 6 e 3, qual é o estímulo, o incentivo, a exortação do profeta Oséias para nós que estamos vivendo no tempo do fim? Oséias, irmão, microfone. Sim. Tá. 6:3, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá, como a chuva serôdia, que rega a terra. Amém, irmãos? Amém. Comentando esse texto, Oséias 6 e 3. Comentando esse texto, a irmã White diz: o Espírito Santo só será concedido a pessoas esclarecidas. Por isso que o profeta Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é um conhecimento estanque. O crente tem que orar por conhecimento. Ele tem que estudar as profecias. Ele tem que buscar luz. Ele tem que se colocar no canal da bênção. Ele tem que ser um crente vivo, avivado. O Espírito, a irmã te diz, temos que orar pelo Espírito pentecostal. Tem crente que parece que está morto. Meu Deus do céu, não consegue nem fazer uma oração que a gente ouça. Eu sinceramente, eu fico nervoso, irmãos. Quando o irmão começa a orar cochichando, gente do céu, pregue com fervor, cante com fervor, ore com fervor, seja um crente pentecostal, pule de alegria do Espírito. Amém. Então, o profeta Oséias disse, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Pastor, é por isso que as igrejas que não têm a mensagem, que não têm o conhecimento, está aí no mundo ensinando e falando mesmo, pregando mesmo o que eles conhecem. E a gente que tem o conhecimento. Às vezes a gente dá um estudo ou a gente faz uma pregação de maneira tão acanhada que as pessoas não conseguem acreditar. Parece que a gente está mentindo. Cadê a eloquência? Cadê o poder? Cadê aquela ensino? Assim, com ousadia, com intrepidez de fala, poder de convencimento. Então, irmãos, falta energia pentecostal. Nós temos que orar, irmão. Diz, oremos e busquemos a energia pentecostal. Não essa pentecostal falsa aí, né?
essa pentecostal de tubaína aí, mas a original, a verdadeira energia pentecostal, né? Então... Aqui na nossa igreja, pastor, o povo não está dando nem um amém. Pois é, que tristeza, né? Então, Tristeza. Atos 3, 19 a 21, a palavra nos diz, arrependei-vos, é a primeira coisa que precisamos fazer. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo. Ó, irmãos, o refrigério aí de Atos 3 é a chuva serôdia, irmãos. Primeiro nós precisamos nos arrepender e nos converter, aí o Senhor vai mandar o refrigério, ele vai mandar a chuva serôdia sobre a igreja, vai acontecer o torvelinho, vai acontecer a sacudidura, vai peneirar a igreja, vai ficar só o trigo, a igreja vai deixar de ser militante, vai ser triunfante, e vamos receber a chuva serôdia, irmãos. É o Atos 3, 19 a 21. Arrependei-vos e convertei-vos, a fim de que sejam cancelados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor, chuva serôdia, o refrigério, e envie ele a Jesus. Então Jesus só vai voltar depois que a chuva serôdia preparar um povo para recebê-lo, completar o número dos escolhidos. Então, Romanos 9, 28, para o irmão Eliés ler, por favor, Romanos 9, 28. E já estou concluindo, Romanos 9, 28. Vou ler mais só um verso, só um capítulo. Irmão, está muito baixo. Porque Eu não sei ele se aí ou é no meu celular, está tão baixo, eu quase não estou ouvindo. Justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. Olha só, eu vou pedir para a irmã Jane ler nessa versão da senhora, irmã Jane. Romanos 9, 28. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra de maneira completa e decisiva. Que maravilha! Vou pedir para a irmã Abigail ler nessa versão aí, irmã Abigail, esse verso aí, irmãos. O reformista deve ter anotado nas testeiras esse verso. Que é a nossa história. Romanos o quê? 8? 9, 28. 9? Eu vou ler, peraí. 9, 28. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra de maneira completa e decisiva. E a outra versão diz, porque o Senhor completará a sua obra sobre a terra completamente e em breve. Eu queria essa versão que diz, e em breve. Meus queridos, nós já estamos no tempo da chuva serôdia. O Senhor há de completar a sua obra sob a operação do Espírito Santo na chuva serôdia. E conforme Paulo aos Romanos aí, naquele tempo ele já dizia, e em breve. Irmãos, nós não temos tempo a perder. Nós somos a obra do Apocalipse 18. Eu vou somente citar Apocalipse 18, de 1 a 4, para concluir. Faltam 4 minutos para as 9. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra toda se iluminou com a sua glória. Amém, irmãos? Amém. Amém. Está a obra que o Senhor chamou a Igreja da Reforma para realizar. Aí está a obra que o Senhor chamou a igreja remanescente para realizar. O Senhor está mais desejoso de nos dar esse Espírito Santo, diz aqui a White, Nota dos Apóstolos, página 55, do que os pais terrestres a darem boas coisas a seus filhos que lhes pedem. E por que não recebemos ainda, irmãos? É porque não temos pedido. Então, repito o texto, a White diz, devemos orar mais, pregar mais, cantar mais, falar mais sobre o Espírito Santo e buscar mais o Espírito Santo. Buscar, se preparar, se consagrar. Nós fizemos 5 ou 6 estudos sobre o Espírito Santo durante o final do mês passado e todo esse mês, mas nós poderíamos fazer 10 estudos, 12, 20, 30, cada um mais importante do que o outro, né? Mas nós encerramos essa série hoje. Queria agradecer, né, a oportunidade, o privilégio, e que Deus nos abençoe, nos dê sua graça e nos dê a chuva serôdia, que possamos nos lavar, nos purificar, nos branquear, para que o Senhor nos use. É o meu desejo, a minha oração nessa reta final da obra.